Oi, tudo bem com você? Que bom te ter aqui com a gente mais uma vez. Hoje a história é daquelas que mexem fundo com a gente. Traição, recomeço e um destino que dá a volta por cima. Antes de começarmos, escreve aí nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo hoje. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Agora respira fundo e se prepara para se emocionar. Capítulo 1. Traição em família. O cheiro de pão fresco ainda saía da sacola de papel quando Daniel girou a chave da porta. Era sábado, 7 da manhã, e o sol já pintava de dourado as janelas da casa que ele havia reformado com tanto carinho. Aquele ritual de amor, acordar cedo, buscar o café da manhã preferido de Marcela, preparar a mesa, era sagrado. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Ele andou em silêncio até a cozinha, pousando a sacola sobre o balcão. Começou a colocar os croissants no prato, separando o de amêndoas que ela mais gostava. Colocou o bule de café sobre o fogão e, quase por reflexo, sorriu. Aniversário de namoro, 7 anos. Ele havia comprado um colar discreto com uma pedra azul, da mesma cor dos olhos dela. Estava no bolso de sua jaqueta. Subiu as escadas com cuidado, já imaginando o sorriso sonolento dela ao ver o café na cama. A porta do quarto estava entreaberta, e ele entrou sem bater, como fazia todos os dias. E então o mundo parou. Marcela estava na cama sim, mas não sozinha. André? O nome saiu como um sussurro envenenado. O tempo parecia ter desacelerado. Daniel piscou várias vezes, como se a visão diante de seus olhos fosse uma ilusão. André, seu irmão mais novo, estava ali, de cueca, ao lado da cama. Marcela tentava cobrir o corpo nu com o lençol, olhos arregalados, sem saber o que dizer. Daniel recuou um passo. Depois, mais um. A sacola que ainda carregava caiu no chão com um estalo seco. A garrafa de suco estourou, espalhando um líquido vermelho sobre o piso de madeira. A geleia de morango escorreu como sangue. Era um símbolo grotesco demais para não notar. Há quanto tempo? Ele perguntou. Sua voz era baixa, mas carregada de uma tensão cortante. Marcela abriu a boca, mas nada saiu. André apenas ficou ali, como um covarde. Responde! Ele gritou, os olhos fixos nela. Daniel, Não, me diz só isso. Foi enquanto eu trabalhava 14 horas por dia? Quando a gente viajou para a casa da praia, ele estava com a gente naquela semana. Foi ali? André tentou dar um passo, mas Daniel o cortou com um olhar feroz. Não ouse se aproximar de mim. A raiva vibrava em sua pele como eletricidade. Cara, Foi um erro, balbuciou André. Erro? Vocês fizeram escolhas. E fizeram dentro da minha casa, com minha escova de dentes no banheiro, com meu nome nas contas dessa casa. A voz de Daniel agora era fria como aço. Marcela, ainda enrolada no lençol, chorava, mas os olhos de Daniel não mostravam compaixão. E pensar que fui eu quem te defendeu, Marcela, quando minha mãe disse que você parecia boa demais para ser verdade. Ele riu, um som sem alegria. Devia ter escutado ela. Saiu do quarto em silêncio. Cada passo ecoava pesado. Não olhou para trás. Andou por horas sem destino. Passou por ruas conhecidas, atravessou praças, ignorou as ligações que já começavam a chegar no celular. Quando percebeu, estava sentado no banco da praça em frente ao colégio onde estudou com André. Ali, sozinho, chorou como não chorava desde a morte dos pais. A dor não era só da traição amorosa. Era uma dor mais funda, que vinha da alma. Era a destruição de tudo que ele acreditava, a lealdade entre irmãos, a confiança construída a dois, a ideia de que o amor era seguro. Foi ali, naquela praça, que ele tomou sua primeira decisão. Iria sumir. Não daria escândalo, não pediria explicações, não imploraria amor. Ele apenas desapareceria da vida deles. Em 2 dias, Daniel cancelou cartões conjuntos, transferiu o dinheiro da conta corrente para uma conta nova e fez as malas. Uma mala, um par de roupas, documentos, o laptop de trabalho. Nada mais. Não avisou amigos, nem mesmo seu melhor amigo de infância. Apenas partiu. Pegou um ônibus para o litoral, escolheu uma cidade pequena e alugou um estúdio simples. Dormiu pela primeira vez numa cama estranha, sem sonhos. Acordou no dia seguinte com uma leveza estranha e uma raiva adormecida que crescia em silêncio. Começou a trabalhar de casa como freelancer, usando suas habilidades com marketing digital para montar um portfólio. Aos poucos, os clientes vieram. O dinheiro voltou a entrar. Mas mais do que isso, a confiança em si mesmo
começou a renascer. Daniel descobriu que, sem a presença daqueles que o traíram, era mais forte do que imaginava. Mas ele não queria apenas reconstruir, queria retribuir, não com socos, não com escândalos, mas com algo mais profundo, com uma vingança tão silenciosa e precisa quanto a traição que sofreu. Capítulo 2. Partida sem aviso. O céu amanhecia com tons alaranjados quando Daniel jogou a última peça de roupa dentro da mala. A casa ainda dormia. O silêncio era espesso, quase cúmplice. Não havia mais nada ali que ele quisesse levar. Apenas lembranças manchadas. A aliança já estava no lixo. O colar de Marcela, presente de aniversário, vendeu numa loja de penhores por trocados. Ele não queria nada que ainda tivesse cheiro dela. Pegou o envelope que preparou na noite anterior. Dentro, o extrato da conta conjunta, agora vazia. A procuração de separação de bens que ela havia assinado meses antes, sem ler, quando ele disse que era para facilitar o financiamento do carro. E uma carta curta. Você destruiu o que eu era, mas não quem eu posso ser. Adeus. Deixou o envelope na cabeceira da cama dela. Desceu as escadas em silêncio. Passou pela cozinha. Ainda havia migalhas do croissant no chão e manchas vermelhas secas onde a geleia tinha escorrido. Ele parou por um instante, olhou a cena como quem observa um quadro e virou as costas. Nunca mais pisaria ali. O táxi o esperava na rua. Não olhou para trás. A viagem até a rodoviária foi silenciosa. O motorista percebeu a expressão dura no rosto de Daniel e preferiu não puxar conversa. O ônibus cruzou 3 estados até a cidade litorânea que ele escolhera. Não por acaso, mas por estratégia. Daniel havia passado horas pesquisando. Queria um lugar longe, com poucas conexões, mas infraestrutura o suficiente para começar de novo. Encontrou um estúdio mobiliado a 2 quadras da praia, com aluguel acessível e internet boa. Era tudo o que precisava. No primeiro dia, passou horas sentado na areia, observando o mar. Sentia-se exausto, mas também limpo. Pela primeira vez em muito tempo, podia respirar sem sentir o peso das mentiras no ar. Nos dias seguintes, montou um plano. Tinha uma formação em marketing e já trabalhara como gerente de tráfego pago. Abriu um perfil falso, criou um nome novo, Leonardo Farias, e começou a oferecer serviços online. Em 2 meses, já tinha 3 clientes fixos. Em 4, montou uma microagência digital. Usava o nome de outro laranja, com CNPJ limpo, e nunca aparecia em vídeos ou reuniões. Enquanto isso, Marcela ligava, André mandava mensagens. Amigos em comum perguntavam onde ele estava. Daniel não respondia a ninguém. Era como se tivesse evaporado. Um dia, no 6º mês, recebeu um e-mail de Marcela. Você sumiu. Eu mereço pelo menos uma conversa. Ele leu, fechou o notebook, foi até a varanda e ficou vendo o mar. Não sentiu raiva, nem tristeza. Sentiu poder. 1 ano se passou. Daniel, agora Leonardo, tinha uma carteira de 14 clientes. Atendia empresas pequenas, lojas online, coaches emergentes. Nada glamuroso, mas lucrativo. Tinha disciplina, foco e uma fúria silenciosa que o impulsionava. Alugou um escritório discreto, contratou 2 assistentes remoto, reinventou sua vida com a mesma frieza que um cirurgião maneja o bisturi. Começou a investir. Criptomoedas, ações, fundos imobiliários. Com o dinheiro que sobrou do casamento, comprou 10% da empresa de um dos clientes. Um e-commerce de cosméticos que dobrou de tamanho em 7 meses. Daniel já não era apenas um freelancer. Estava se tornando um empresário. E ninguém sabia, exceto Flávio, seu advogado e único confidente. Você vai voltar um dia? Flávio perguntou, tomando um gole de café. Quando eu tiver certeza de que eles me reconhecerão. Não pelo rosto, mas pela sombra que minha presença vai causar, respondeu Daniel. E o que vai fazer com eles? Daniel sorriu, frio. Vou deixar que colham o que plantaram. E quando pedirem ajuda, vão perceber que eu sou a última porta que restou. E que estará trancada. 2 anos depois, Daniel já era sócio de 3 empresas, incluindo uma startup de logística que havia recebido aporte de uma multinacional. Usava um nome totalmente diferente. Documentos falsos conseguidos por meios discretos, mas legais. Viajava com passaporte europeu, cidadania herdada da avó, e mantinha sua identidade enterrada. Enquanto isso, soube por Flávio que Marcela e André haviam se casado e que ele havia perdido o emprego. Compraram um apartamento com o dinheiro da venda da casa, mas estão endividados. A empresa dele faliu. Ele ainda está com ela? Pelo visto, sim, mas vivem brigando, e a família de vocês se afastou dos 2. Daniel apenas assentiu. Não sentia alegria, nem pena. Sentia preparo. Estava chegando a hora.
porque ele acabara de se tornar o novo investidor anjo da empresa, onde Marcela trabalhava como consultora freelancer, usando um nome fictício, claro. E o irmão estava tentando vender seu carro pela metade do preço no OLX. A oportunidade de colidir os mundos estava próxima, e Daniel, ou Leonardo, sabia exatamente o que faria quando isso acontecesse. Capítulo 3. Vida nas ruas. Antes de ser Leonardo Farias, empresário reservado, Daniel passou por um período sombrio, um capítulo que poucos conheceriam, mas que moldaria seu espírito como aço forjado no fogo. Depois de deixar tudo para trás, antes mesmo de montar sua primeira carteira de clientes, Daniel viveu como invisível por quase 2 meses. Na nova cidade, sem referências, sem emprego fixo, com os últimos R$ 7.000 no bolso e uma mala nas costas, ele conheceu um outro Brasil. Dormiu em pensões baratas, comeu marmitas de 6 reais vendidas em quentinhas de plástico, tomou banho em banheiros de rodoviária. Um dia, sem conseguir renovar a estadia, passou a noite no banco de madeira de uma praça, encolhido, com medo, sentindo-se um espectro daquilo que já foi. Ninguém o reconhecia, e essa era sua bênção e maldição. Certa manhã, ao acordar com a camiseta grudando nas costas pelo suor e a brisa salgada do mar cortando o rosto, Daniel decidiu que aquele seria o último dia em que sentiria pena de si mesmo. A dor da traição ainda latejava, mas algo novo nascia ali, a fome de construir, não para mostrar, mas para dominar. Naquela tarde, ele foi até um coworking local e pediu para usar o Wi-Fi por 1 hora, oferecendo 10 sóis ao recepcionista. O rapaz, tocado pela sinceridade crua nos olhos de Daniel, liberou a entrada sem cobrar. Ali dentro, com um notebook velho emprestado de um desconhecido, Daniel entrou no LinkedIn com um perfil limpo. Criou um novo e se apresentou como consultor de performance digital. Mandou 50 mensagens de proposta de serviço. Ofereceu relatórios grátis, reuniões rápidas, orçamentos simbólicos. 3 dias depois, conseguiu seu primeiro cliente. Uma loja online de artigos de pesca, administrada por um aposentado que não entendia de cliques, mas valorizava disciplina e honestidade. O pagamento foi modesto, mas Daniel entregou como se fosse uma multinacional, e o velho indicou outros 2 conhecidos. Assim começou a nova era. Nos finais de semana, Daniel ainda vagava pelas ruas da cidade, não por desespero, mas para não esquecer. Observava os homens que dormiam nas calçadas, as mães que vendiam bala nos sinais, os idosos sozinhos nos bancos da orla. Ele via a si mesmo ali, e isso o mantinha centrado. Durante esses passeios, começou a frequentar uma biblioteca pública. Lia sobre negócios, psicologia, direito empresarial. Também começou a escrever em um caderno marrom tudo o que havia vivido, como uma crônica do seu próprio renascimento. Nesse mesmo caderno, rabiscava os nomes: Marcela, André, e ao lado, uma única palavra: esperem. Certa tarde chuvosa, enquanto caminhava pelo centro antigo, Daniel viu uma cena que o marcou. Um homem sujo, com olhar perdido, estendia a mão diante de uma lanchonete. Um casal de classe média passou, rindo, e o ignorou como se ele fosse parte da calçada. O homem olhou para Daniel, e por um segundo, eles se reconheceram, não como conhecidos, mas como iguais. Daniel voltou, comprou 2 hambúrgueres e se sentou ao lado dele. Comeram em silêncio. Quando terminaram, o homem disse: "Você tem cara de quem não vai ficar aqui por muito tempo." Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. "Eu não vou, mas nunca vou esquecer de onde quase fiquei." O tempo passou. O quarto alugado virou escritório improvisado. A roupa de dormir virou uniforme de trabalho. O homem invisível começou a deixar pegadas digitais, todas com o nome de outra pessoa, mas com o espírito de quem sobreviveu ao inferno. Daniel foi contratado por uma microempresa de limpeza urbana que precisava alcançar mais clientes. Criou campanhas, organizou redes sociais, aprendeu na marra a desenhar páginas de venda. Ganhou pouco, mas ganhou confiança. Em menos de 4 meses, comprou um notebook novo. No 5º mês, alugou um estúdio só para trabalhar. No 6º, fez um acordo com um contador local para registrar um MEI em nome de um parceiro. Nasceu ali sua empresa de fachada, que se tornaria a base para contratos maiores. E no 7º mês, ele conseguiu algo que considerava impossível: dormir uma noite inteira sem lembrar de Marcela. Um dia, viu por acaso uma publicação no Instagram de uma prima distante. Marcela aparecia sorrindo em uma festa, ao lado de André. Usavam alianças. Ele de blazer novo,
ela com um vestido que Daniel tinha comprado anos antes, mas não estavam felizes. Daniel sabia ler os olhos. Havia tensão ali, sorrisos que duravam milésimos de segundo, mãos afastadas, poses mecânicas, e um comentário chamava a atenção. Pena que nem foram no casamento, né? Só porque foi rápido não quer dizer que é menos verdadeiro. Rapidamente, Daniel entendeu. Eles se casaram poucos meses depois da separação, provavelmente para validar a traição, para transformar o erro em amor legítimo. Ele riu, não de deboche, de previsão. Tudo estava se encaixando, porque naquele mesmo dia, ele assinava o primeiro contrato como sócio minoritário de uma empresa que fornecia embalagens sustentáveis, coincidentemente, a mesma que fazia parceria com a agência onde Marcela trabalhava agora como autônoma. O destino começava a juntar as peças, e Daniel, que já não dormia nas ruas, mas numa cobertura modesta alugada com discrição, sabia. A caminhada estava só começando. Capítulo 4. Mentor inesperado. Foi num café discreto, longe do centro turístico, que Daniel conheceu o homem que mudaria sua vida mais uma vez. O local era simples, com mesas de madeira envelhecida e cheiro de grãos torrados no ar. Daniel havia ido ali para escapar da rotina, escrever mais algumas páginas do seu caderno marrom e rever suas metas. Ele se sentou no fundo, perto da janela, com o olhar cansado de quem já tinha feito 4 reuniões online naquele dia. O senhor ao lado parecia um leitor comum, mergulhado num livro de capa gasta, até que fez um comentário. Você parece alguém que já viu o inferno, mas aprendeu o caminho de volta. Daniel o olhou com surpresa. O homem tinha cerca de 70 anos, bem vestido, pele morena, olhos vivos como brasas sob as sobrancelhas brancas. Desculpe, Daniel respondeu. Eu observo pessoas, por profissão e por vício, disse o senhor, com um leve sorriso. Você olha o mundo como quem já perdeu tudo, e agora sabe que pode ganhar qualquer coisa. Isso é raro. Daniel hesitou, mas respondeu. E o que o senhor faz? Me aposentei como presidente de uma multinacional de tecnologia. Hoje invisto, mas só em pessoas. Dinheiro é consequência. O nome do homem era Vicente Moraes. Tinha construído uma das maiores empresas de cibersegurança do país e, após vendê-la, criou um fundo discreto de apoio a empreendedores invisíveis. Gostava de encontrar talento bruto onde ninguém mais procurava. E Daniel, com seu notebook gasto, sua fala firme e seus olhos cansados, chamou atenção. Me diga algo, Vicente perguntou. Qual foi a pior coisa que já fizeram com você? Daniel olhou para a xícara por alguns segundos antes de responder. Roubaram minha confiança e meu nome. Vicente assentiu. Ótimo. Agora me diga, o que você fez com isso? Daniel sorriu de canto. Tô construindo algo que eles nunca vão alcançar, e vou fazer questão de deixar isso claro, sem precisar dizer uma palavra. Daquele dia em diante, Vicente virou mentor, não como um mestre generoso que dá tudo de mão beijada, mas como um cirurgião que ensina com bisturi em punho. Ter talento é comum, saber onde colocá-lo é arte, ele dizia. Com sua ajuda, Daniel aprendeu a blindar legalmente suas operações. Criou holdings, empresas de fachada, testou mecanismos de anonimato corporativo. Aprendeu a pensar como um investidor, não como um prestador de serviços. Em menos de 6 meses, Daniel comprou participação em mais 2 startups, uma de logística urbana e outra de sistemas educacionais, sempre através de terceiros, com contratos redigidos sob o olhar atento de Vicente. O mentor também ajudou Daniel a montar um fundo de investimento informal com 3 cotistas anônimos. Ali, ele podia aportar dinheiro em ideias promissoras, mas também em negócios estratégicos. E foi assim que surgiu a oportunidade perfeita. Uma das startups em que investiu fornecia embalagens sustentáveis para empresas de cosméticos e alimentos. E, por coincidência, ou destino, uma das principais clientes era a agência onde Marcela havia se tornado gerente de contas. Daniel olhou para a planilha, viu o nome da empresa onde ela trabalhava e sorriu. Agora o jogo é meu, murmurou. Vicente acompanhava tudo em silêncio. Nunca julgava, mas numa noite, depois de uma reunião, fez uma pergunta. Você está mesmo querendo vingança? Ou está apenas tentando provar que vale mais do que disseram que valia? Daniel não respondeu de imediato. As duas coisas. Ele disse por fim. Quero que eles olhem para mim e se arrependam de cada segundo. Então tome cuidado para não se transformar em algo pior do que eles foram. O ódio vicia, a vingança cega e o poder corrompe. Daniel ficou em silêncio, mas ele sabia de algo que Vicente não sabia. Sua vingança não seria barulhenta, seria elegante, precisa.
irreversível. Nos meses seguintes, Daniel passou a frequentar eventos empresariais usando um novo nome, L. Farias. O nome verdadeiro não aparecia em nenhum registro. Seu rosto era mantido fora das câmeras, das redes, dos bastidores. Mas ele ouvia tudo. Foi em um desses eventos que ele escutou uma conversa de bastidor entre dois fornecedores reclamando de uma loira arrogante da agência X. A descrição bateu na hora. Era Marcela. Mesmo trejeito, mesmo tom manipulador. Ela acha que tá por cima, um deles dizia. Mas a empresa tá cheia de dívida. Só se segura por causa de um investidor novo que apareceu do nada. Daniel terminou o vinho com um gole só. Era ele, o investidor misterioso. Certa manhã, recebeu um relatório da startup de embalagens. Eles estavam prestes a romper o contrato com a agência de Marcela, por causa de um erro administrativo grave, entrega duplicada de orçamento, superfaturamento em serviços de terceiros, e-mails enviados para clientes errados. Marcela havia assinado todos os documentos. Era a oportunidade perfeita, mas Daniel segurou a decisão. Ele queria mais. Não apenas ver a empresa cair. Queria que ela precisasse dele, que viesse de joelhos. E quando chegasse esse momento, ele decidiria se abriria a porta ou a trancaria na cara dela. Capítulo 5. Plano de volta. Daniel nunca foi de improvisar. Seu sucesso silencioso nos últimos 3 anos veio da disciplina, da análise e, acima de tudo, do planejamento. Era isso que o tornava perigoso. E agora, sua volta começaria exatamente como seu desaparecimento, em silêncio. Enquanto Marcela e André afundavam em pequenas derrotas diárias, Daniel observava tudo das sombras. Tinha acesso aos contratos que ela assinava, aos relatórios que ela não revisava, aos clientes que começavam a reclamar, tudo por meio da startup de embalagens sustentáveis, onde era sócio oculto e financiador maior. Mas ele sabia que ainda não era o momento de derrubar o castelo. Primeiro, precisava pavimentar o caminho da própria volta, criar uma imagem pública, mas não como Daniel. Esse nome estava morto para o mundo que o feriu. Ele seria, oficialmente, Leonardo Farias, um investidor discreto, com participações em mais de 7 negócios, conhecido entre poucos, respeitado por muitos e, sobretudo, irreconhecível para quem o julgou no passado. Começou a frequentar grupos empresariais fechados, assumindo a persona com perfeição. Cabelos curtos, barba por fazer, óculos de armação leve e trajes discretos, sempre em tons neutros. Nenhum excesso, nenhum detalhe que remetesse ao homem que um dia fora traído pelo irmão. A cada evento, Daniel colhia informações. E então, num jantar promovido por uma empresa de e-commerce em expansão, aconteceu algo inesperado. Leonardo Farias, certo? Disse um homem loiro, cerca de 40 anos, terno claro e postura expansiva. Prazer, sou Renato Moura, diretor da agência Nexus. O nome bateu como um soco contido no estômago. A Nexus era exatamente onde Marcela trabalhava. Daniel sorriu com naturalidade e apertou a mão do homem. Prazer, Renato. Já ouvi falar da sua agência. Espero que bem. Ele riu. Estamos em fase de expansão, mas com alguns desafios de gestão. Sabe como é? Equipe nova, gente sem experiência. A gestão sempre entrega mais do que o marketing, respondeu Daniel, com ironia calculada. Renato pareceu desconcertado por um segundo, mas logo retomou o tom. Estamos tentando captar investimentos, inclusive. Se tiver interesse em conhecer melhor, me manda o material. Vou analisar, disse Daniel, já antecipando o próximo passo. No cartão entregue, o e-mail de contato tinha o nome dela, marcela.rodriguesinexusgroup.com.br. Nos dias seguintes, Daniel recebeu um dossiê completo sobre a agência. O pitch de investimento estava bem feito, à primeira vista, mas ele viu as rachaduras, campanhas infladas, resultados inconsistentes, equipes inchadas, promessas sem lastro. Marcela era a responsável por 2 projetos que estavam gerando prejuízo direto. E pior, um deles envolvia a startup, onde Daniel era investidor. Ele próprio estava financiando o desastre, e agora tinham o atrevimento de convidá-lo a pôr mais dinheiro no buraco. Era perfeito. Ligou para Vicente, o mentor, e explicou o plano. Vou fazer uma oferta controlada, ajudá-los com um aporte condicionado a mudanças internas. Entre elas, a substituição de Marcela como gerente de contas. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não é vingança emocional, Daniel. Isso é destruição reputacional. Exato, mas com luvas de seda, sem gritar, sem tocar nela. Ela vai cair por incompetência e vai saber que fui eu, só quando for tarde demais. Cuidado para não se perder nisso. A fronteira entre justiça e ego
é mais fina do que parece. Eu já estive do outro lado, agora eu sei exatamente onde estou pisando. O plano começou com uma reunião online. Daniel, usando a identidade de Leonardo Farias, conversou com Renato e 2 outros sócios. A proposta foi clara: investimento de médio porte, participação minoritária e auditoria completa nos contratos ativos. Renato topou na hora. Estavam sufocados. Precisavam de caixa. E quanto tempo para a auditoria? Perguntou um dos sócios. 7 dias. E preciso de acesso total aos contratos com fornecedores, clientes e aos relatórios de performance dos últimos 6 meses. Inclusive da área da Marcela? Perguntou Renato, hesitante. Daniel sorriu. Principalmente da Marcela. Em menos de uma semana, a equipe de análise jurídica contratada por Daniel encontrou falhas gritantes. Orçamentos sem assinatura, documentos duplicados, e-mails de clientes reclamando de entregas fora do prazo. Tudo com o nome de Marcela no rodapé. Daniel leu cada mensagem com o cuidado de quem manuseia dinamite. Não sentia raiva, sentia justiça se formando, como uma sentença escrita com caneta de prata. Marcela, que um dia o fez sangrar com o silêncio e a traição, agora seria derrubada por um compilado de decisões mal feitas. E todas, absolutamente todas, documentadas. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma ligação de Renato. Leonardo, nós temos um problema. Imagino que sim, respondeu Daniel, já sabendo o conteúdo. A Marcela, precisamos conversar sobre ela. Pode vir ao escritório? Em caráter confidencial? Daniel fingiu hesitar. Estou viajando, mas posso agendar para sexta, 10 da manhã. Perfeito, e obrigado. De verdade. Ajudou mais do que imagina. Daniel sorriu após desligar. Eles não tinham ideia do quanto ele ainda ajudaria, e de que, naquela sexta-feira, a porta daquele escritório não se abriria apenas para um investidor, mas para o passado, para a verdade e para o começo do fim. Capítulo 6. Eles perdem tudo. A sexta-feira amanheceu nublada. O céu carregado parecia anunciar tempestade, e de fato, ela viria, não com raios e trovões, mas com palavras, documentos e decisões irreversíveis. Daniel chegou à sede da agência Nexus, vestindo um blazer cinza claro, camisa branca e expressão neutra. Sua postura era impecável, sua fala medida, seu olhar impassível. Ninguém ali suspeitava que o homem prestes a entrar era a própria sentença de ruína disfarçada de investidor. Foi recebido por Renato com uma falsa cordialidade. Senhor Farias, obrigado por vir. A sala de reuniões já está preparada. Os demais sócios estão a caminho. Daniel apenas assentiu. A sala era envidraçada, com vista para a avenida movimentada. Sobre a mesa, uma pasta com documentos e um notebook pronto para a apresentação. Ao lado, uma cadeira reservada para Marcela. Ela entrou alguns minutos depois. Cabelos presos num coque, blazer preto, maquiagem leve. Estava bonita e tensa. Ao vê-lo, franziu o senho levemente. Aquela fisionomia, havia algo familiar ali. Mas o nome, a roupa, o ambiente, tudo parecia fora de lugar. Ela não reconheceu. Prazer, Marcela, disse, estendendo a mão. Daniel apertou com firmeza, seus olhos cravados nos dela. Leonardo, um prazer, inesperado. Ela sorriu, incerta, e se sentou. Renato abriu a reunião com elogios protocolares e agradecimentos ao investidor que acreditou no potencial da Nexus. Mas rapidamente, a conversa tomou outro rumo. Como parte do nosso acordo, a auditoria foi conduzida pela equipe jurídica do Sr. Farias. E precisamos discutir os resultados com transparência. Marcela se ajeitou na cadeira. Daniel permaneceu em silêncio, observando cada microexpressão dela. Renato abriu a pasta. Encontramos inconsistências graves em 3 contratos gerenciados diretamente por você, Marcela. Um deles envolve superfaturamento, outro, duplicidade de pagamentos. E no terceiro, há e-mails de clientes reclamando de atrasos e promessas não cumpridas. Ela empalideceu. Isso deve ser um engano. Eu sigo todos os processos. Os documentos estão todos aqui, disse Daniel, finalmente quebrando o silêncio. E também nos e-mails. Em 5 deles, a senhora assumiu responsabilidade direta. Está tudo assinado. Marcela olhou para ele, agora com mais atenção. A voz, aquele tom calmo e cortante. Algo começou a se formar em sua mente. Mas ainda era neblina. Eu nunca faria nada de má fé. Se houve erro, foi operacional. Renato respirou fundo. Infelizmente não é a primeira vez. E com base nesses resultados, decidimos aceitar a recomendação do investidor. Marcela o encarou, surpresa. Qual recomendação?
Daniel abriu a pasta diante dela e empurrou um documento. Sua saída imediata da equipe de gestão. Sem rescisão, sem bonificações, com uma cláusula de não reaproximação por 5 anos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Marcela olhou para o papel, depois para Daniel, e então congelou. Ela viu, reconheceu, aqueles olhos, o timbre da voz, a postura. Daniel, ela sussurrou incrédula. Daniel inclinou-se levemente. Agora sim, bem-vinda ao jogo. A reunião terminou sem gritos, sem escândalos. Ela saiu em choque, as mãos trêmulas, o rosto sem cor. Renato, constrangido, pediu desculpas pelo transtorno e agradeceu pela discrição exemplar. Daniel saiu sem dizer mais nada, mas a tempestade estava só começando. Naquela mesma tarde, André recebeu uma ligação do banco. Senhor André Rodrigues, o senhor está inadimplente em 3 parcelas do financiamento imobiliário. Se não houver regularização em 10 dias, a casa será penhorada. Ele desligou, atordoado. Correu até Marcela, que estava sentada na sala, ainda pálida e muda. Você sabia disso? Ele gritou. Que a casa está em risco? Fui demitida hoje, sumariamente, por decisão do investidor. Ah, ela respondeu, como se ainda processasse as palavras. E você não tem reserva? A gente usou tudo na reforma. Você gastou com aquele carro novo, e agora o plano de saúde vai cair, e eu tô sendo ameaçada judicialmente por má gestão. André empalideceu. E quem é esse investidor? Como assim do nada um Leonardo aparece e te derruba? Ela o encarou com os olhos cheios de lágrimas, mas não de pena, de pavor. Era o Daniel, André, meu ex-marido, seu irmão. André sentiu as pernas falharem. Impossível! Ele sumiu e voltou milionário. E agora, ele está destruindo tudo, um pedaço de cada vez. Nos dias seguintes, a casa de André e Marcela foi colocada à venda por urgência judicial. O carro foi recolhido pelo banco. E um cliente importante cancelou um contrato milionário com a agência por quebra de confiança. O impacto foi devastador. Demissões em massa, imprensa local, dossiê vazado. Marcela, outrora vista como a executiva promissora, virou sinônimo de incompetência. André, o irmão sortudo, virou chacota. E Daniel não apareceu, não deu entrevista, não postou indiretas. Apenas seguiu crescendo, silencioso, invisível, imparável. Capítulo 7. Súplica e arrependimento. A antiga casa de André e Marcela já não tinha cortinas nas janelas. As luzes da fachada estavam apagadas, e o portão, antes automático, permanecia encostado com uma corrente improvisada. Era o fim da linha. Dentro, caixas empilhadas, silêncio cortante e olhares que evitavam se cruzar. Marcela havia perdido tudo: emprego, reputação, estabilidade. André perdera ainda mais: o orgulho. Agora vivia de bicos, tentando revender eletrônicos usados pela internet. A água foi cortada numa segunda-feira, a luz, 2 dias depois. Foi então que Marcela fez o impensável. Eu vou falar com ele. André a encarou como se ela tivesse proposto saltar de um prédio. Com o Daniel, você ficou louca? Eu fui louca antes, por achar que podíamos destruí-lo e sair ilesos. Ela passou a noite escrevendo. Escreveu, apagou, reescreveu. No fim, não era uma carta, nem um pedido formal. Era um desabafo nu, desesperado, cheio de mágoas e arrependimentos. Daniel, sei que você talvez nem leia isso. Talvez tenha apagado meu número, meu nome, minha existência, mas se restou em você um grão de compaixão, aquele que eu um dia conheci, por favor, fale comigo. Enviou a 03:14. Ficou olhando o celular até o sol nascer. A resposta veio 48 horas depois. Amanhã, 10 horas. Café Alvorada. Ela soltou o celular como se queimasse. O Café Alvorada era o mesmo onde Daniel havia encontrado Vicente, anos antes. Um lugar discreto, de janelas largas e aroma de história. Marcela chegou antes. Tinha olheiras profundas, o cabelo preso sem cuidado, as unhas roídas. Escolheu a mesa do fundo. Daniel entrou às 10:01, sem pressa, sem emoção no rosto. Vestia-se como sempre, neutro, limpo, distante. Ela se levantou, hesitante. Obrigada por vir. Ele apenas se sentou. Fale. Ela engasgou. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que o que fizemos foi imperdoável. E ver o que você se tornou é como se o mundo tivesse mostrado o quanto a gente errou em te subestimar. Ele cruzou os braços. Por que está aqui? Porque a gente perdeu tudo. E porque eu precisava olhar nos seus olhos e dizer que sinto muito, que me arrependo de cada mentira, cada silêncio, cada toque disfarçado de amor enquanto já amava outro.
Daniel manteve o olhar fixo. Ela continuou. Você era bom demais. Eu queria mais emoção, mais atenção. E o André era presente. Mas eu troquei lealdade por desejo. Troquei alicerce por fachada. E agora vivo entre escombros. Daniel respirou fundo. Quando falou, foi com firmeza. Você destruiu minha paz. Me arrancou de mim mesmo. Me reduziu a nada. E mesmo assim, eu agradeço. Ela franziu o senho. Agradece? Porque graças a vocês, eu descobri quem sou. Descobri até onde posso ir. Eu morri e voltei mais forte do que vocês poderiam imaginar. Ela assentiu, em lágrimas. Eu não estou pedindo para voltar. Não estou pedindo para esquecer. Só queria que você soubesse que, mesmo destruída, eu ainda carrego o nome que você me deu. Honesta. Eu quero, um dia, poder olhar no espelho e ser digna de novo. Daniel se levantou. Pegou um envelope no bolso. Aqui tem o contato de uma empresa que oferece cursos de qualificação gratuitos e um voucher para 3 meses de aluguel num apartamento simples, mas decente. Ela segurou o envelope com mãos trêmulas. Por quê? Porque o que me diferencia de vocês é que eu ainda sei ser humano. E saiu, sem olhar para trás. Naquela noite, André apareceu bêbado na portaria do prédio de Daniel. Gritava, xingava, chorava. Irmão, eu errei. Eu fui um lixo, mas você era tudo que eu tinha. O porteiro ligou para o apartamento. Daniel atendeu, escutou e respondeu. Deixe ele falar até cansar, depois mande embora. E voltou ao seu silêncio. Na semana seguinte, Daniel visitou a casa da mãe, agora vazia, com cheiro de saudade e móveis cobertos por lençóis. Limpou, organizou, trocou as fechaduras. Não havia mais espaço para o passado, mas ele queria encerrar aquele ciclo com dignidade. Ao sair, deixou na antiga garagem uma carta selada. André, vendi a casa. O dinheiro vai para um fundo educacional. Não será seu. Mas se um dia tiver filhos, talvez eles tenham chance de aprender o que você nunca aprendeu. Caráter. Marcela, por sua vez, entrou no programa de capacitação. Trabalhou como assistente de marketing em uma ONG por 6 meses. Aos poucos, reconstruiu alguma dignidade. Nunca mais procurou Daniel. E André sumiu. Ninguém mais soube dele. Mas Daniel crescia. Empreendimentos no exterior, livros publicados sob pseudônimos, mentorias discretas para jovens talentos. Ele se tornou uma lenda invisível. E toda vez que alguém perguntava, como você começou? Ele respondia, eu fui traído. E esse foi o melhor favor que me fizeram. Capítulo 8. Negócio cruel. Passaram-se meses desde o último encontro. Marcela não ligou mais. André desapareceu como poeira ao vento. Mas o jogo ainda tinha uma última carta. E Daniel pretendia usá-la com precisão cirúrgica. A ONG onde Marcela trabalhava era séria, bem estruturada, mas carente de recursos. Viviam com doações irregulares e atrasos constantes. Daniel, que agora operava um fundo filantrópico sigiloso, encontrou nela uma oportunidade para encerrar o ciclo. Naquela terça-feira, a coordenadora da ONG recebeu uma ligação. Boa tarde. Aqui é da Fundação Farias. Estamos estudando apoiar projetos sociais ligados à requalificação profissional feminina. Gostaríamos de agendar uma visita à sede de vocês. Marcela, sem saber, foi escalada para acompanhar o possível investidor no dia da visita. Quando o carro preto parou em frente à ONG, ela sentiu um arrepio. A porta se abriu e Daniel desceu. Dessa vez, ela reconheceu de imediato. Ele não disse nada, apenas a cumprimentou com um aceno leve. Ela o conduziu pelas salas, apresentou o programa, os números, as dificuldades. Ao final, sentaram-se na sala de reuniões. Ela esperava um obrigado, entraremos em contato, mas Daniel tirou do bolso um contrato. Aqui está nossa proposta. 500 mil ares em 3 parcelas, sem juros, sem exigência de retorno direto, mas com uma condição. Ela engoliu em seco. Qual? Que o projeto seja liderado por uma mulher que entenda o valor da segunda chance. Marcela respirou fundo. As mãos suavam. E quem decide isso? Eu. Durante 6 meses. Você vai conduzir o projeto. Se ao final desse período, os indicadores forem positivos e os feedbacks honestos, o fundo se compromete com mais um ano de apoio. Você quer que eu me prove para você? Daniel a encarou. Não. Quero que você se prove para você mesma. Ela assentiu em silêncio. E naquele momento, soube. Não era perdão. Era teste. E o mais cruel dos testes é aquele que vem depois da queda. Enquanto Marcela trabalhava com afinco para manter o projeto vivo, Daniel acompanhava tudo à distância. Recebia relatórios, gravações de reuniões, análises de desempenho. Ela se mostrava diferente, humilde, focada e, pela primeira vez, silenciosamente grata.
Mas ele não a elogiava, não respondia mensagens, não enviava flores. Apenas mantinha o contrato ativo, como se tudo fosse apenas negócios, porque era isso que se tornara, uma operação cirúrgica de justiça emocional. Paralelamente, Daniel iniciou um novo projeto pessoal, um livro, não uma biografia, mas uma obra sobre reconstrução, lealdade e renascimento. Cada capítulo começava com uma frase curta: "Fui traído por quem confiei, mas isso não foi o fim, foi o início." Assinava como D.R. Farias. O livro se tornou um best-seller silencioso, vendido em feiras empresariais e eventos de mentoria. Muita gente se identificava. Ninguém sabia que o autor falava de si. Em um sábado chuvoso, Marcela entregou o relatório final do projeto. A ONG havia triplicado o número de mulheres empregadas, reduzido evasão em 60% e criado parcerias inéditas. Ela anexou uma carta manuscrita que dizia apenas: "Não espero aplauso, só quero que saiba que, pela primeira vez, cumpri algo até o fim. Obrigada pela chance, mesmo que tenha sido o castigo mais difícil da minha vida." Daniel leu, fechou os olhos por alguns segundos e então pegou uma caneta, escreveu uma única linha: "A próxima parcela será liberada em 72 horas. O trabalho continuará." Nenhuma assinatura, nenhuma promessa, nenhum elogio, apenas reconhecimento silencioso e a confirmação de que, às vezes, a maior crueldade é permitir que o outro cresça sabendo que nunca terá de volta o que destruiu. André, por outro lado, vivia como um fantasma. Foi visto em um posto de gasolina, lavando carros. Em outro estado, tentava abrir uma consultoria, mas ninguém confiava. O nome dele aparecia em fóruns de dívidas, grupos de denúncia, redes de escárnio, até que, um dia, enviou uma mensagem para Daniel: "Irmão, me ajuda. Só preciso de um recomeço. Pode ser qualquer coisa. Um favor, uma porta, um pão." Daniel não respondeu, mas enviou um vale-alimentação de 150, em nome de um desconhecido. Não por caridade, mas porque até os ratos precisam sobreviver para lembrar onde erraram. Num evento empresarial em São Paulo, Daniel foi abordado por uma jovem empreendedora. "Senhor Farias, seu livro mudou minha vida. Eu ia desistir da minha startup, mas depois de ler sua história, entendi que a dor não me define." Daniel sorriu com gentileza. "É exatamente isso que quero que as pessoas entendam. A dor não nos define. A reação a ela, sim." E naquele instante, soube que sua missão estava perto do fim, porque a verdadeira vingança não era destruir, era reconstruir-se tanto, tão alto, tão acima, que os outros precisassem erguer os olhos para te ver, e ainda assim, não alcançassem. Capítulo 9. Revelação pública. A noite do evento anual de empreendedorismo social estava sendo transmitida ao vivo para centenas de canais locais e plataformas digitais. Era uma cerimônia respeitada, que premiava iniciativas de impacto real no Brasil. Pela primeira vez, o projeto da ONG liderado por Marcela havia sido indicado ao prêmio Transformação Feminina do Ano. Daniel estava na plateia, sentado nas últimas fileiras, discretamente. Não usava crachá, nem nome na lista de homenageados. Estava ali como observador, como peça invisível do tabuleiro. Marcela subiu ao palco com passos firmes. Vestia um vestido azul simples, os cabelos soltos, maquiagem leve. Estava diferente, mais madura, mais sóbria. A plateia aplaudiu enquanto ela segurava o microfone. "Boa noite", começou com voz trêmula. "Eu queria dizer que esse prêmio, se for concedido, não será só meu, será de cada mulher que levantou da queda, de cada pessoa que errou e decidiu reconstruir, e de uma pessoa, em especial, que acreditou em mim, quando nem eu mesma acreditava." Um silêncio respeitoso caiu sobre o auditório. "Não posso revelar seu nome. Ele prefere o anonimato, mas se ele estiver ouvindo ou assistindo, saiba que você me ensinou o peso da palavra responsabilidade e que o amor, mesmo o mais cruel, pode deixar raízes que viram sombra, e sombra, às vezes, protege do sol forte da vergonha." Ela saiu do palco sob aplausos. Daniel não aplaudiu, apenas sorriu com os olhos. Dias depois, a ONG foi capa de uma revista de negócios sociais. A matéria exaltava o programa, os dados, as histórias, e pela primeira vez mencionava o Fundo Farias, do misterioso investidor que prefere não se identificar, foi crucial no processo. Naquele momento, um dos sócios da agência Nexus, aquele mesmo que havia tentado convencer Daniel a investir anos antes, conectou os pontos. Durante uma entrevista ao vivo, ao ser perguntado sobre a relação entre a queda da agência e a ascensão da ONG, ele riu.
nervoso. Olha, digamos que há pessoas que jogam xadrez com 20 movimentos de antecedência, e eu só percebi quando o rei já estava caído. No dia seguinte, o nome de Leonardo Farias foi associado em grupos empresariais ao lendário Investidor Invisível. Teorias surgiram, nenhuma com provas, nenhuma com nome verdadeiro, mas todas sabiam de uma coisa: ele existia. Ele derrubava silenciosamente e levantava quem ele julgava digno. Naquela semana, Daniel publicou a última crônica no site onde mantinha seus escritos anônimos. Justiça não é gritar para o mundo que você venceu, é assistir o mundo reconhecer sua vitória, sem que você precise abrir a boca. O texto viralizou, foi replicado por páginas de superação, revistas de negócios, coaches, terapeutas, e chegou, inevitavelmente, até Marcela. Ela leu em silêncio, chorou sozinha no quarto, não de dor, mas de aceitação. Daniel não a destruiria mais. Não precisava, porque o que ele fizera já era eterno. Havia se tornado maior do que ela poderia imaginar, e inacessível para sempre. Uma rádio local fez uma entrevista especial com a coordenadora da ONG, celebrando os novos investimentos. Perguntaram a ela sobre o apoio de Farias. Ele não gosta de holofotes, mas posso dizer uma coisa: ele é real, e quando ele acredita em alguém, ele muda destinos. Do outro lado do rádio, Daniel, ouvindo do carro, respirou fundo. A jornada estava chegando ao fim. André, em outra cidade, viu um cartaz colado em um ponto de ônibus. Curso gratuito para ex-detentos e reabilitação profissional. Parceria. Fundo Farias. Leu aquilo com uma mistura de ódio e vergonha. Até ali, Daniel o seguia, mas não para persegui-lo, para mostrar que até os ratos, se quiserem, podem construir tocas com tijolos honestos. Ele nunca mais teve coragem de mandar outra mensagem. No último evento do ano, uma premiação interna da ONG homenageava doadores anônimos. Daniel foi convidado. Como sempre, recusou, mas enviou uma carta, curta, direta. Não me agradeçam. O mérito não é meu. Eu só forneci ferramentas. Quem construiu foram vocês. A carta foi lida em voz alta, diante de dezenas de mulheres, mães, ex-presidiárias, jovens de comunidades esquecidas, que agora sustentavam suas famílias com dignidade. E no fundo da sala, escondida entre os convidados, Marcela escutava com os olhos marejados. Ela sabia que mesmo sem perdão, havia redenção. Mas ele agora, era intocável. Capítulo 10. A escolha final. Daniel olhava o mar da varanda de seu novo apartamento. Não era um arranha-céu nem um castelo. Era uma construção discreta, de vista privilegiada e alma silenciosa. Assim como ele. O celular tocou. Era Vicente. Terminou? Perguntou o mentor. Sim, respondeu Daniel sem emoção. E agora? Daniel respirou fundo. Agora, eu recomeço, mas sem fantasmas. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Você venceu, Daniel. Não só eles. Venceu a si mesmo. E isso, poucos conseguem. Daniel desligou. Uma semana depois, viajou para o interior, visitar um antigo asilo onde uma professora do ensino médio, aquela que o ensinara lógica e literatura, vivia agora, aposentada. Ela mal lembrava dele, mas ao vê-lo, sorriu como quem reconhece bondade sem nome. Você sempre teve olhos de quem já sabia o final da história, menino, disse ela. Talvez porque eu já vi muita coisa começar e terminar, respondeu ele com um sorriso. Doou o valor necessário para reformar todo o local, sem assinatura, sem fotos, apenas com um bilhete, para quem me ensinou que histórias não terminam no capítulo da dor. Meses se passaram. O Fundo Farias cresceu. Chegou a outras cidades, outros projetos, mas Daniel continuava anônimo. Nunca dava entrevistas. Nunca assinava doações com seu nome real. Até que um convite chegou. Uma fundação internacional queria homenageá-lo com o título de Reconstrutor do Ano. Para aceitar, teria que mostrar o rosto. Ele recusou, mas pediu que Marcela entregasse a resposta. Foi até a ONG. Ela estava lá. Agora coordenadora sênior, vestia-se com sobriedade, liderava com empatia e era respeitada. Tenho um pedido, disse ele. Qualquer coisa, ela respondeu. Quero que você vá em meu lugar e diga que alguns homens se tornam lendas porque foram rasgados antes de serem costurados. Ela assentiu. Eu aceito. Daniel estendeu um envelope. Dentro, havia um cheque simbólico de 1 milhão para a expansão nacional da ONG e um bilhete. Você não é inocente, mas está tentando. E às vezes, isso já é heróico. A cerimônia aconteceu em Nova York. Marcela leu o discurso com a voz firme. Conheço esse homem, e posso dizer, com propriedade, que ele é feito de dor, disciplina e decisão.
Ele não quis apenas vencer, quis mostrar que a justiça, quando silenciosa, é mais poderosa que qualquer vingança gritada. A plateia aplaudiu de pé. E no Brasil, Daniel assistia de sua sala, em silêncio. Não sorriu, mas seus olhos diziam tudo. Na última página do seu caderno marrom, aquele que carregava desde os dias de praça e pão seco, ele escreveu: fui traído, fui abandonado, fui ridicularizado, mas sobrevivi. E ao sobreviver, descobri que a verdadeira vitória não é fazer os outros se ajoelharem, é caminhar tão alto que nem saibam mais onde te encontrar. Fechou o caderno, levantou-se e foi viver, porque enfim, a história havia terminado, e ele, pela primeira vez, podia simplesmente existir. E é assim que essa história cheia de mágoas e reviravoltas chega ao fim. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Me conta, o que você teria feito no lugar dele? Escreve aí nos comentários. A gente lê tudo com carinho. E claro, se essa história te tocou, se inscreve no canal e clica no vídeo que já está aparecendo na tela. Até a próxima!